Queridos, gostaria de compartilhar o tema dessa mensagem de hoje, que é escolhidos por Deus. Declara assim: escolhidos por Deus. Escolhidos por Deus. Antes de tudo, eu quero falar que você foi escolhido e escolhida por Deus. Só de você estar aqui nessa noite, só de você estar aí sentadinho, escutando essa palavra, isso significa Deus preparou esse momento para falar: eu te escolhi, eu te chamei. Mas eu só estou aqui, pastor, porque me convidaram. Eu só estou aqui, pastor, porque insistiram muito em eu vir. Eu só estou aqui, pastor, porque você sabe, né? Eu quero te dizer, você só está aqui porque Deus te escolheu. Deus te escolheu. Eu não acredito em acaso. Eu acredito em propósito de Deus. Eu acredito em Jesuscidência. Não sei nem se existe essa palavra, mas agora para mim existe. Amém? Jesuscidência. E você é um escolhido por Deus. Aleluia. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 3, verso 2 e o 4. Alguns já estão acostumados a ouvir essa história que fala sobre o momento que Moisés teve um encontro com Deus, com a sarça ali, Deus falando com Moisés, naquela sarça ardente. Quantos aqui já ouviram essa história? Quantos aqui já assistiram aquele filme lá, O Príncipe do Egito, aquele desenho lá? Quem já assistiu? Jesus, eu já assisti aquele filme um monte de vezes, um monte de vezes. E nós já aprendemos, já conhecemos muito a história do momento do encontro de Moisés com Deus, não é? Mas eu quero ler esse versículo com uma perspectiva diferente, com uma visão diferente, amém? Presta atenção. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Próximo. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Uma das coisas que eu quero falar com vocês, nesse versículo muitos focam em Moisés, e em Deus também. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a sarça. Hoje eu quero falar com vocês sobre a sarça ardente. Você sabia que naquela época, naquela região do deserto, a sarça ardente, a sarça, para quem não conhece, é um arbusto, um espinheiro, é um arbusto, que no deserto é cheio de arbusto assim, cheio de espinhos. E naquela região, sabe o que mais acontecia? O que era normal? Era a sarça pegar fogo, era normal. Todo mundo passava pelo deserto, via uma sarça pegando fogo. Por quê? Por conta do calor, por conta da região seca, por conta disso tudo, era normal. Mas por que uma coisa normal? Por que uma coisa normal chamou a atenção de Moisés? Porque aquele que parecia ser normal, não era normal. Porque o fogo que estava ardendo nela, aquela sarça, não queimava ela não se consumia. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, primeiro ponto: Deus faz o impossível acontecer. Deus faz o impossível acontecer. Era normal aquelas várias sarças se queimar, pegar fogo, mas o que não era normal, o que estava acontecendo com ela era que ela não era consumida pelo fogo. E uma das coisas que eu quero falar para vocês, as coisas que parecem normais para algumas pessoas,
Deus pode fazer a diferença através delas. Ele é especialista em pegar coisas normais e transformar em coisas extraordinárias. O que eu quero dizer para vocês? Se de repente alguém olha para você e acha que você é normal, talvez para você mesmo você é super normal. Mas eu quero te dizer que quando Deus olha para você, Ele fala assim: eu vou fazer coisas extraordinárias na vida da Lalesca. Eu vou fazer coisas extraordinárias na vida do Luiz Paulo. Eu vou fazer coisas extraordinárias na vida do Cauê. Por mais que pareça ser normal, as coisas, Deus pode fazer as coisas sobrenaturais acontecer. Deus fará coisas sobrenaturais na sua vida. Mas pastor, eu estou começando a vir no culto e parece que nada acontece. Se prepara, porque por mais normal que pareça, o Senhor vai começar a manifestar coisas extraordinárias na sua vida, coisas sobrenaturais na sua vida. Aquela sarça e várias sarças pareciam normais, eram normais, o dia a dia era normal, mas o Senhor fez daquele dia normal um dia sobrenatural, que marcou a vida de Moisés, que marcou a vida de uma nação que estava escravizada no Egito, cativa no Egito. Quantos aqui estão me entendendo? O Deus, feche seus olhos e fala: Deus, Tu és o Deus das coisas impossíveis. Ah, Deus, eis-me aqui. Aleluia. Segundo ponto que eu quero ler com vocês. Segundo ponto é: usando os improváveis. Mas voltando aqui, eu quero te perguntar: o que de repente na sua vida está sendo, parece que nada dá certo? Alguns já falam: parece que nada dá certo, pastor, na minha vida. Parece que eu tenho investido em algo e parece que não acontece nada. Parece que está tudo parado. Um dia desses eu escutei uma história. Um filho muito pequeno, ele vira para a mãe e fala: mãe, cadê o pai? Porque o pai acordava muito cedo para trabalhar e voltava muito tarde. E quando o filho chegava da escola, quando ele acordava, ele não via o pai porque ele estava dormindo, porque ele sai muito cedo. E quando o pai voltava do trabalho, o filho já estava dormindo para ele se preparar para ir para a escola no outro dia. Então o filho não vinha o pai. Pai, mãe, cadê o pai? Está tudo muito silêncio, faz tempo que eu não vejo. E a mãe olha para o filho e fala: papai está trabalhando. Papai está trabalhando para te dar sustento, para te dar alimento, para cuidar da casa, para cuidar de nós. De segunda a sexta, o filho quase que não via o pai, mas sábado e domingo ele estava lá. Mas quantas vezes nós não nos sentimos assim com o pai? Parece que o pai não responde, parece que o pai não está fazendo nada, parece que as nossas orações não estão chegando aos céus, parece que está tudo silêncio. Hoje eu quero falar para vocês: o papai está trabalhando. O papai está trabalhando ao teu favor, ao teu favor. Mesmo que pareça tudo silêncio, mesmo que pareça não ter resposta, eu quero te dizer: o pai está trabalhando ao teu favor. Deus, fica atento aos detalhes. Fique atento aos detalhes, sabe por quê? Porque Deus fala através de coisas naturais. É ou não é? Quantas vezes eu já tive experiência de Deus falar através de uma cadeira comigo? Eu estou sentado, estou orando ali, e Deus começa falando: sabe essa cadeira? Eu: Senhor, pode falar. É isso, isso, isso. Algum tempo atrás, Deus falou comigo nessa experiência: sabe essa cadeira? Eu falei: sei, Senhor. O que o Senhor me falou? Fique atento, porque até através de uma cadeira eu vou falar com você. Amém, Senhor. A pastora algum tempo atrás, estava andando na rua, olhou para um limão, e Deus falou com ela através do limão.
Esses dias que eu falo, é que eu não sei a data específica, aí eu fico falando esses dias, mas foi há 1 ano, há 8 anos, amém? Fique atento às coisas normais, porque até através de uma sarça Deus falou e chamou Moisés. Você acha que Ele vai te chamar como? Ele pode te chamar através de... Deus usou uma mula para falar com um homem. Fique atento, porque Deus faz o impossível acontecer. Ele vai usar até uma sarça que, é normal. Não é normal. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Fique atento, porque Ele pode usar uma criança. Quantas vezes Deus não usou a vida do meu filho para falar comigo? Eu entendi, Senhor. Quantas e quantas vezes Deus não usou uma situação que estava acontecendo, uma tempestade, ou de repente um carro que quebrou, ou de repente alguém que falou uma frase, ou de repente num filme, de repente foi uma frase que eu vi na fila de banco, não sei. Mas fique atento, porque Deus quer falar com você todo momento. Deus pode fazer o sobrenatural através de coisas naturais. Deus faz. Agora a pergunta é: você está atento a ouvir ao que Ele está falando? Às vezes está abrindo o culto e a pessoa está assim, e Deus quer falar com você através daquele irmão. De repente está através da ministração do louvor aqui. Presbítero a presbítera, o pastor está ministrando louvor e a pessoa está... Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que... O que eu vou almoçar amanhã? O que eu vou jantar daqui a pouco? Eu tenho tanta coisa para fazer. Essa hora que não passa, está calor, né? Esse vento aqui na minha cara. E Deus quer falar. Se Deus usou uma sarça para falar, você acha que Ele não pode usar um pastor, um líder, um presbítero, um obreiro, uma criança para falar através para você e te chacoalhar por dentro? A diferença desses homens que foram impactados e que impactaram uma geração foi porque eles estavam atentos e se permitiram ser moldados e direcionados pelo Senhor. Como? O que aconteceu com você, Moisés? Como que Deus te chamou, Moisés? Como que Deus te... Epifânio, eu vou te chamar aqui, Moisés. Você vai ser Moisés, vem cá, rapidinho. Vem cá, você é Moisés. Certo, Moisés? Não é mais Epifânio, é Moisés. Fechou? Como que Deus te chamou, Moisés? No deserto? Foi exatamente isso. O testemunho de Moisés. Como é que foi a sua experiência? Como é que foi o seu encontro com Deus? Estava apacentando as ovelhas. Aí de repente, viu o quê? Fogo e uma voz. Uma voz. Mas tremeu alguma coisa? Teve um terremoto? Não teve terremoto. Estava tendo trovões? Não estava. Foi simples assim? Para alguns foram, mas para você foi a experiência mais sobrenatural que aconteceu, ao ponto de impulsionar você a ir até o Egito e resgatar multidões. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela vida do Moisés de hoje? Do Moisés de hoje? Que experiência! Mas o que aconteceu? Foi um trovão? Não foi trovão. Foi terremoto? Não foi terremoto. Foi algum profeta que chegou em mim e falou: vai e faz? Não foi também. O que foi que aconteceu? Eu vi um fogo, e no fogo Deus falou comigo. Você é doido? Não é doideira? Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as coisas. Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Mas eu sei teologia. Não, sim, pastor, eu tenho explicação para tudo. Você consegue explicar Deus? Você consegue explicar Deus então?
Ah, não consigo explicar Deus, porque Deus é inexplicável. Deus é Deus, Deus é Deus. Ah, o que eu vou falar quando eu chegar no Egito? Só diga aqui: eu sou te enviou, eu sou te enviou. Simples assim. Deus continua fazendo o impossível. Eu já escutei uma história, tem um testemunho de um rapaz que eu perguntei para ele: como é que você chegou e conheceu a Mafa? Ah, pastor, toda vez que estava tendo culto e estava tendo louvor, eu sentava no ponto de ônibus da igreja para ficar escutando o louvor acontecer, né? Ele está aqui até hoje, faz 3 anos, aí, é guitarrista. Olha, o louvor chamou a atenção dele, Deus tocou no coração dele para entrar, e hoje ele ministra louvor, e está numa célula cheia de gente do louvor. Eu quero te dizer, querido, fique atento. Como Deus vai te chamar? Eu não sei. Pode ser simples, mas também pode ser sobrenatural. Depende da sua visão. Depende de como você vai ver. Para alguns vão falar: ah, simples assim? Para você foi simples, para mim não. Quantos aqui estão me entendendo? Aleluia. Como é que Deus te chamou, pastor? Eu vou te falar como que Deus me chamou. Eu tinha 12 anos, 13 anos, fazia um curso aqui em Suzano, curso de informática. Morava lá no meio do mato, lá no Parque Samambaia. Meu filho olha para mim e fala: pai, tinha onça lá? Você via elefante lá? Você sabia andar de cipó? Ele já me fez essa pergunta. Criança, né, gente? E saía de lá do Parque Samambaia e vinha, pegava um ônibus. E esse ônibus era 1h30, o intervalo dele. Só que eu chegava muito cedo em Suzano para fazer esse curso. Não tinha Uber na época, gente, não tinha. Também não tinha dinheiro para ficar pedindo táxi. E era muito longe para ficar vindo a pé. Aí eu chegava muito cedo em Suzano. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Vou ficar enrolando aqui? Eu preciso fazer alguma coisa, porque é muito tempo para esperar. Por acaso minha tia era zeladora de uma igreja evangélica. Falei: ah, vou lá, vou ficar um tempinho com minha tia lá. Aí eu batia lá na igreja lá, e ela estava lavando, limpando, organizando a igreja, minha tia Luzia. Glória a Deus. E de repente tia, eu vim ficar um pouquinho aqui, daqui a pouco meu curso, mas... E toda semana eu fazia isso. Você era crente, pastor? Não era crente. Eu não gostava de crente. Falava: não sou crente, sou católico, já fiz primeira comunhão, já fiz crisma, já fiz isso, já tenho minha religião, já sou religioso. E eu ia, e eu ficava lá. Aí de repente, estava lá esperando com minha tia, e desce um pastor de jovens às escadas. O nome desse pastor é Pastor Charles. E de repente ele olhou para mim, eu olhei para ele. Ele falou assim: o que você faz dia de sábado, cara? Eu falei assim: faço nada. Ele: o que você vai fazer hoje à tarde? Eu faço nada. Ele: quer participar de uma reunião de jovens que vai ter? Eu: mas o que é isso? A gente chama de célula, mas tem uma palavra, tem umas coisas de comer e beber. Na hora de falou de comer, cara, eu já, opa, vou estar lá. E foi assim, simplesmente eu fui. E naquele dia, eu vi algo diferente naqueles jovens. Não só a comida. Simples. Foi assim que me ganharam para Jesus. Em um convite, eu aceitei ao Senhor Jesus. Em um convite, eu tive um encontro com Jesus. Foi algo sobrenatural? Para mim, foi o que mudou a minha vida. Porque naquele dia, naquela célula, aquela palavra entrou no meu coração. E eu pensei: eu quero o que esses jovens têm. Eu quero Jesus. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Depois daquele dia, nunca mais eu me desviei. Nunca mais eu saí da presença do Senhor. Nunca mais.
Deus continua usando as coisas simples para fazer coisas sobrenaturais. Segundo ponto, Deus usa os improváveis. Declara assim: Deus usa os improváveis. Quero ler com vocês a palavra em João, capítulo 4, versículo 9. Aleluia. Quantos aqui estão me entendendo, amém? Quantos aqui? Aleluia. João, capítulo 4, verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. O que eu quero dizer? Naquela época, para quem não sabe, teve um momento que Jesus sentou ali perto de um poço, e ali, junto com os discípulos dele foi pegar a comida, fazer algumas coisas, e Jesus ficou sentadinho naquele poço. E uma mulher samaritana chegou próximo daquele poço para pegar água. E Jesus olha para aquela mulher e fala: dai-me de beber. Só que tem algo ali, que naquela época, naquela cultura, judeu não falava com samaritano. Era que nem corintiano e palmeirense, gente. Quantos aqui estão me entendendo? Quando entrava no negócio de time de futebol, o negócio ficava tenso. Era assim. Quantos aqui? Judeu não falava com samaritano. Eu ia falar um negócio. Judeu não dava certo. Não dava certo. Que nem direito e esquerda. Algumas pessoas já entenderam. Que nem direita e esquerda. Ninguém dava confusão para falar de política. Entenderam, né? Dava confusão. E o que acontece? Jesus quebrou o protocolo. Jesus falou com aquela samaritana que ninguém dava nada. Jesus falou com aquela mulher que já tinha tido vários casamentos. Jesus falou com aquela mulher que ninguém queria contato de judeu. Ninguém tinha contato. Mas Jesus olhou para aquela mulher. E sabe o que ele viu? Ele não viu os erros dela. Ele não olhou as falhas dela. Sabe o que ele olhou? Ele visualizou o que ele iria fazer com ela, o que ele iria fazer na vida dela, o que ele iria fazer através da vida dela. Deus continua usando os improváveis. E a palavra declara que depois daquele encontro que ele teve com aquela mulher, ela teve um curso de 1 ano e meio de evangelismo? Não teve um curso de 1 ano e meio de evangelismo. Ela teve algo ali de vários... Não teve. Ela teve um encontro com Jesus. Depois daquele encontro, ela se levantou, foi até a cidade dela, e a palavra fala que ela ganhou a cidade inteira para o Senhor Jesus. A cidade inteira. A cidade inteira para Jesus. Eu não sei o que de repente, o que aconteceu e como que você chegou aqui, mas essa palavra de hoje é para você. É para você. Se de repente você está com sono, fala assim: sono, vai embora, porque eu vou ouvir a palavra do Senhor. É isso. Glória a Deus. É isso aí. E de repente, ela recebeu aquela palavra. Foi um pastor que estava falando ali, foi o mestre, o rei dos reis, que estava ministrando, e ela recebeu aquela palavra. E quando ela recebeu, algo aconteceu. Ela recebeu uma autoridade. Que autoridade é essa? A convicção que ela teve encontro com o Messias. Sabe, a estratégia de evangelismo dela foi diferente. Como diferente? Foi assim: eu encontrei um homem, o Messias, e ele falou tudo o que estava acontecendo na minha vida sem me conhecer. Ele é o Filho de Deus. Vem e ouve, vem e vê, vem e vê, vem e vê.
E a palavra fala, relata, sabe o quê? Que havia uma multidão esperando Jesus para ver. Deus continua usando os improváveis, mas os improváveis sempre têm algo em comum. Sabe o que é? Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Porque a palavra fala que quando a sarça chamou Moisés, o que Moisés falou? Eis-me aqui. Quando a samaritana ouviu Jesus, sabe o que ela fez? Ela se levantou e foi até a cidade para falar: vem e vê. E sabe, quando aquela multidão estava ali ouvindo Jesus, aqueles homens, aquela cidade estava ouvindo Jesus, sabe o que eles falaram? Eu vim ver, mas hoje eu tenho convicção e eu creio, porque os meus olhos viram Ele. A palavra, sabe o que é? É um convite. Vem ver o que Jesus pode fazer na tua vida. Mas a sua reação é disposição. Eis-me aqui, eu me levanto, eu me levanto e vou até lá. Eu me levanto e vou encontrá-lo. Eu me levanto e vou correr para ouvir Ele. E não somente para ouvir, mas para experimentar tudo que Ele tem para a minha vida e para a minha casa. Tem muita gente que quer viver coisas sobrenaturais, mas não quer se levantar nem sair do lugar. Tem muitas pessoas que querem ver o céu se abrir, mas simplesmente não quer se ajoelhar e falar assim: Senhor, abre os céus, porque eu creio que a minha história pode ser mudada. A minha história foi mudada. A história de muitos aqui foram mudadas, estão sendo mudadas dia a dia. Sabe por quê? Algo em comum. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. E o terceiro ponto, para finalizar: e confunde os sábios usando aqueles que ninguém davam nada. Ele continua confundindo os sábios, usando aqueles que ninguém dá nada. Esses dias eu preguei uma mensagem que se chama Improváveis, os improváveis. Eu quero te dizer, eu sou um improvável. Minha esposa sim, é uma improvável. Existem muitos líderes aqui nessa casa que são e que eram improváveis, mas Deus escolheu cada um para confundir os sábios. Queridos, eu não sei o que de repente semearam no teu coração, se lançaram algum decreto ou alguma palavra que disseram: você não consegue, você não pode, você não tem perfil, você não sabe falar, você não sabe pensar direito aí você não tem criatividade. Mas quem disse que é você quem faz? É o Senhor quem faz. É para a glória dele, é para a glória dele, é para a glória dele, não é para a nossa glória. Quando eu vou orar por alguém, eu não estou orando em nome do Pai, eu estou em nome de Paulo, eu estou orando em nome de Jesus. Eu não oro assim: em nome de Paulo, seja curado, em nome de Elaine, seja curada. Eu oro em nome de Jesus, seja curado. Sabe por quê? Não sou eu, é Jesus. Deus continua usando os improváveis. De repente você se sente uma improvável. De repente você se sente um improvável. Então se prepare, que você é um forte candidato a ser usado por Deus. Você é um forte candidato, uma forte candidata a ser usada sobrenaturalmente por Deus, de uma forma sobrenatural. Sabe por quê? Não é conforme o seu intelecto, é conforme o poder dele, é segundo o poder dele que opera em nós. Jesus amado, eu quero ler com vocês a palavra em Atos capítulo 4, versículo 13. Atos 4, 13. Oh, aleluia, aleluia. Vendo a coragem de Pedro e vamos lá, eu gostaria que vocês interagissem aqui, amém? Vendo a coragem de Pedro
e percebendo que eram homens o quê? E sem instrução. Tem uma tradução que fala assim, iletrados. Eram sem letras. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabia que Pedro e João não sabiam nem ler nem escrever? Sem letra. Eles não sabiam, os dois. Pedro e João não sabiam ler e escrever, não sabia. Sem instrução. E diante de pessoas sábias, diante de pessoas instruídas, diante de teólogos da época, diante de pessoas que estavam acima, eles tinham o quê? Coragem. Tinham o quê? Ousadia. Sabe por quê? Não era conforme o que eles sabiam ou o que eles podiam, mas conforme o que Deus fazia através deles. Então, se de repente você falar, mas eu tenho tanto tempo de experiência de caminhada com Jesus e nada aconteceu ainda na minha vida, eu quero te dizer, primeiro, fique de olho nas coisas simples que Deus vai falar com você. Segundo, Deus continua fazendo o impossível e usando os improváveis. E terceiro, Deus continua confundindo os sábios, escolhendo aqueles que não são para confundir aqueles que são. Querido, estou falando isso só de vida ministerial, espiritual? Não, estou falando isso também em vida profissional. Eu estou falando isso na sua vida. Deus pode restaurar cada área da tua vida. Deus pode te promover. Deus pode fazer coisas tremendas aonde você colocar os pés. Tenho que fazer a minha parte? Tenho que fazer a minha parte, sim, mas creia que Deus fará coisas sobrenaturais incríveis. Coisas extraordinárias acontecem na vida daqueles que creem. Na vida daqueles que creem, coisas sobrenaturais acontecem. Mas como que aconteceu isso na tua vida, Carla? Não sei. Só sei que foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Só pode ter sido Deus. Como aconteceu isso na sua vida, pastor Elaine? Ah, o Deus que eu sirvo faz. O Deus que eu sirvo faz. Ah, mas então quer dizer quem que era aquele? Era o Gabriel que estava ministrando? Meu, eu não conhecia esse menino que falava desse jeito. Algum tempo atrás vieram um casal de missionários. Eles vieram de Moçambique. Um casal, grande amigos, que amo de coração. Se converteram, caminharam junto comigo, me acompanharam, me conheceram e me conhecem como Paulinho. Inclusive quando eles chegaram, ô Paulinho deu uma, Paulinho deixou de ser Paulinho. Quem olha algumas fotos, cadê o presbítero Gabriel? O presbítero Gabriel um dia chegou na minha casa e viu uma foto minha bem recente, né, de recém-casado, e olhou assim: ô pastor, quem que era esse que a pastora estava casando? Eu tô brincando. Não, ele olhou assim e falou assim: esse Paulo engoliu esse. Porque antes eu era o Paulinho. Mas voltando aqui ao assunto, quando eles chegaram aqui, eles falaram: eu não conhecia esse Paulo. Eu não conhecia esse Paulo. O que é isso, gente? Que Paulo é esse? Porque quando eles me conheceram, eu era o Paulo tímido. Eu era o Paulo cheio de traumas, cheio de receios, com medo de ser rejeitado pelo que eu ia falar, ou do jeito que eu ia falar, sempre querendo ser aprovado. Então deixava de falar algumas coisas para ser aprovado pelas pessoas. Ficava tímido, cheio de vergonha, com medo. Mas será que Deus vai me usar ou não? Mas a partir do momento que eu entendi e tive um encontro com Jesus,
Queridos, Deus me chacoalhou por dentro. Deus me chacoalhou. Ele me disse: eu tenho um chamado para você. Eu tenho uma unção reservada para você. E nesse dia, minha mãe está aqui de prova. Minha mãe é a minha ovelha. A minha mãe é minha ovelha. A minha tia é minha ovelha. É uma ovelha de Jesus, lógico. Mas o Senhor confiou a mim e a pastora para cuidar delas. Elas podem falar o que o Senhor Jesus fez na minha vida, o que o Senhor Jesus está fazendo na nossa casa. Nessa casa, Deus, Ele transforma um menino que não sabe falar, que tem vergonha de falar, e um cara que fala mais que a boca. Meu filho fala: meu pai, você, depois minha mãe, depois eu, sei lá. Aí ele fala que eu falo demais, mas não é porque é Deus que faz isso. Deus, Ele pega João, Pedro, que não sabe ler, que não sabe escrever, e começa a usar de uma forma sobrenatural. De repente você está falando assim: mas pastor, eu não quero nada disso, eu não espero nada disso. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: o chamado que Deus tem para você vai além do que você. Quando você ora: Senhor, que seja feita a tua vontade, que seja feita a sua vontade, assim na terra e como no céu. Olha, eu quero te dizer, queridos, a vontade dele vai ser feita. A vontade dele é soberana. Deus pode e continua usando os improváveis. Deus continua revestindo esses homens que de repente era à margem da sociedade, levantando como grandes autoridades para mudar histórias, para mudar vidas. Não somente a vida dele é transformada, mas a vida de quem está ao redor é transformada. Nós estamos aqui para sermos luz, amém? Nós estamos aqui para sermos sal da terra. Nós estamos aqui para sermos agentes de transformação nesse mundo. Nós estamos aqui para responder o chamado. Você nasceu com um propósito, você nasceu com um chamado, você nasceu com uma missão. Não adianta querer fugir. Sabe, Deus tem algo para você. Assim como Ele fez na minha vida, assim como Ele fez na vida da pastora, assim como Ele fez na vida do presbítero Bruno, assim como Ele fez na vida da presbítera Caroline, na vida do presbítero Gabriel, na vida do Epifânio, na vida da Eduarda, na vida da Simone, na vida do Lucas, na vida da Lelesca, do Gabriel, e assim vai. Senão eu vou ficar aqui falando o nome de todo mundo. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele continua fazendo isso. Está na hora de nós tomarmos, sabe o que? O Red Bull espiritual, a palavra do Senhor, ser revestido da fé, te dá asas, isso, você voa. Queridos, está na hora de nós enchermos de fé e falar assim: Deus, eis-me aqui, eu quero responder ao teu chamado, eu quero viver essas coisas sobrenaturais que está na Bíblia. Se a Bíblia falou, é a verdade. Aconteceu e continua acontecendo. Continua acontecendo. Deus tem tocado uma nação de uma forma sobrenatural, com avivamento, com poder. A mídia não fica divulgando, mas Deus tem feito algo sobrenatural. Na África está acontecendo algo sobrenatural. Deus tem usado pastores para fazer algo sobrenaturais lá, derramando unção, ressuscitando mortos. Estou falando sério. É que mas não acontece, mas acontece, continua acontecendo. Nós precisamos estar conectados com esse Deus que continua fazendo. Ele é um Deus vivo. E hoje, queridos, para concluir, se de repente você está se sentindo uma pessoa que, será que ainda tem esperança para mim? Será que Deus ainda tem planos para mim? Será que essas coisas, será que é para só algumas pessoas? Não. Quando Jesus subiu aos céus, Ele disse para os seus discípulos: quem é discípulo de Jesus aí? Quem segue Jesus aí? Quem ama Jesus aí? Nós amamos Jesus. Ele falou assim: ide e fazei discípulos
de todas as nações. Ele não falou só para eles, Ele falou para a geração vindoura, Ele falou para mim, para você, Ele falou para todos. Ele tem um chamado para você, sabe qual que é? Anunciar a liberdade de Cristo, a cura, salvação, liberdade, libertação, transformação, restauração de histórias. Aleluia! Quantos aqui estão me entendendo? Querido, tem algo queimando aqui dentro de mim. Tem algo queimando, estremecendo dentro de mim. O Senhor tem estremecido meu espírito. Porque eu creio que Ele tem para liberar uma unção muito grande sobre a tua vida, sobre a sua história, sobre a tua casa. Não é simplesmente só para nós da liderança, só para os presbíteros. É para você que está aqui. O Senhor tem algo para liberar sobre a tua vida. E deixa eu te falar, quando Deus libera algo, não é coisa pequena não, gente. Não é coisa pequena não. É algo do Rei dos Reis, é algo que vem dos céus. Querido, quando você recebe um presente que você tanto queria, um presente grande, ô Simone, qual que é a sua reação? Deixa aí, vai. É assim que nós recebemos presente? Tem algumas pessoas que mas quando está com uma convicção e é um presente maravilhoso, gente, eu amo receber presente. O presbítero David fala assim, eu gosto de dar presente para o seu aqui. Você é muito expressivo. Eu me expresso mesmo, eu expresso, porque eu gosto. E quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem preparado presente para você, uau, era tudo o que eu queria. Você fica com o coração assim, ó, batendo forte. Tem aquelas pessoas mais que fica até com o coração batendo forte, aí quer desmaiar. Quantos aqui já viu aqueles programas lá que muda a casa inteira, sabe? Faz aquela reforma naquela casa inteira. Quantos aqui já viram esse? Ou só eu? Aí a pessoa vai lá com os olhos vendados, né? É surpresa, é surpresa. Aí a pessoa, eu quero ver. Ai, como é que será que a minha casa ficou? Aí tem aquelas pessoas mais que ficam assim, ai Jesus, ai. É ou não é? Não é? Emoção. Aí quando tira a venda, aí tem aquelas, ai Jesus. Aí perde até o fôlego, outras ficam toda eufórica. Agora imagina o Senhor falando assim, eu vou te dar uma nova história, eu estou reconstruindo a sua casa, eu estou reconstruindo o seu interior. Eu quero fazer de novo. Eu quero fazer algo novo. Não é para nós termos mais convicção, mais alegria por isso, do que por algo material? Está na hora de você entender que o que Deus tem para você vai além do que você imagina. Não é só vir aqui, receber uma palavra e se voltar para casa do mesmo jeito. O que Deus tem para você é você vir, receber uma porção a mais de Deus, receber a direção a mais de Deus, receber um fôlego, um ânimo, um óleo fresco sobre a tua vida e sair daqui radiante. Sabe para quê? Para expressar a glória que o Senhor te revelou. Você refletir a glória de Deus através da sua vida. Tá até apitando aqui, como um espelho. Vem cá, Lucas. Só para finalizar, gente. Então dá um horário ainda. Deixa eu ver. Vou chamar alguém mais. Ô Bruno, vem cá. Mais branquinho, né? Eu sou muito moreno. Não dá pra mim ser o espelho dele. Mais branquinho. Mais branquinho. Vem cá. O Will também é branquinho. Você é o espelho. Você vai refletir o Bruno. Certo? Pegou aí? Então. Oi? Vamos fazer ao contrário? Você reflete ele? Você é o espelho? Tá bom. Então tudo que ele fizer, você vai ter que fazer. Certo? Tudo que você vai fazer. Pegou aí?
Espelho faz o quê? Reflete. Então, reflete que faz aí alguma coisa. Aplaudam o Senhor Jesus. Amém. O que eu quero dizer com isso? Está na hora de nós refletirmos a glória do Senhor. Refletir o que o Senhor tem. Agora, pessoal. Refletir o que o Senhor tem liberado para você. Tem gente que pergunta: como é que foi o culto hoje? Foi bênção. Foi bênção? Foi. Então diz para tua cara isso. E aí, você gostou do culto? Gostei. Como é que você está? Se sentindo tocado. Deus te tocou? Bastante. E aí, Deus tem algo para você? Deus falou para mim que tem bastante coisa. É isso que, assim que você reflete a glória de Deus? É isso que você responde quando Deus fala: Lalesca, Lalesca, Lalesca. Está na hora de nós entendermos o que Deus faz e respondermos a esse Deus sobrenatural, esse Deus que continua fazendo milagres, que continua usando os improváveis, continua usando aqueles que não são para confundir os sábios, aqueles que ninguém dá nada. Deus continua levantando e usando de uma forma sobrenatural. Eu quero te dizer, você é escolhido, escolhida por Deus. Você foi escolhida por Deus. O David está lá no Kids, mas tem a irmã dele aqui. Vem cá. Vem cá, presbítero. Quando você recebe uma notícia que você foi a escolhida para fazer algo que vai mudar a nação, como é que você vai reagir? Qual vai ser a sua expressão? Primeiro eu choro, né? Sim, Deus, muito obrigada. E depois eu... Eu sou muito expressiva. Eu tô tentando me comportar, porque eu sou muito expressiva. Ela é muito expressiva. É assim, gente. Você tem que entender que você foi escolhido por Deus, escolhida por Deus. Está na hora de nós assumir esse chamado. Assumimos não. Vamos assumir esse chamado. Fala assim: é para mim. Foi Deus que me escolheu. É para mim. Eu vou lá, independente das lutas, Deus me escolheu. Independente das situações, do que estão falando, Deus me escolheu. Mas você, Deus te escolheu. Deus me escolheu. Ele me chamou lá na salinha, Ele me chamou lá no escritório, Ele me chamou lá naquele culto, Ele me chamou aonde? Ele me chamou na rua, eu ouvi a voz dEle, e hoje o Senhor está te chamando, Renan, Lalesca, Gabriel, Sara, glória a Deus. Deus te chamou, Douglas, Deus te escolheu, David, Deus te chamou. E aí, qual é o passo que nós temos que fazer? Eis-me aqui, eis-me aqui. Então aqueles que tomam posse dessa palavra e reconhecem que é escolhido por Deus, se coloque de pé, aleluia. Vamos orar. Renan,
Põe aquela canção, Os Sonhos, da Ludmilla. Feche os seus olhos, queridos. Eu quero orar por você, para quê? Para quê, pastor? Orar. Eu só consigo dar risada. Eu não consigo. Eu quero te dizer, para que você, hoje, nessa noite, faça um compromisso com Deus. Deus, se o Senhor me chamou hoje, se é realmente o chamado que o Senhor tem para mim, eu quero fazer esse compromisso de te dizer: eis-me aqui.